O presidente Jair Bolsonaro foi condenado por crimes contra a humanidade e grave violação dos direitos humanos no Tribunal Permanente dos Povos. A sentença de condenação foi anunciada na última quinta-feira e refere-se à atuação negacionista de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Kenarik Bojukian, que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa noite, doutora Kenarik. Prazer falar com a senhora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, prazer enorme estar aqui com vocês, com todo mundo que está acompanhando. Maravilha. Eu queria ouvir a senhora sobre esta condenação do presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Permanente dos Povos. A gente sabe que não tem efeito jurídico especificamente, mas do ponto de vista moral e a repercussão politicamente aqui no Brasil e fora do Brasil tem muita relevância. É isso mesmo? Exatamente. Esses tribunais de opinião nascem com com a falta de atuação dos próprios estados e de outros organismos internacionais para atuação nos casos que são de grande gravidade para a humanidade, né? A grande característica dos tribunais são essas. Nesse caso, esse tribunal vem remotamente do primeiro tribunal que foi realizado para julgamento dos crimes referentes ao Vietnã. O segundo que foi realizado, da origem do Tribunal Permanente dos Povos, foi referente às ditaduras aqui da América Latina, incluído o Brasil. Então, ele tem, na época, todos devem lembrar, ou os que eram tão jovens não, mas nós vivíamos uma ditadura com grandes violações de direitos humanos e a realização do tribunal serviu como um elemento de trazer foco para a comunidade internacional sobre o que acontecia em um julgamento. Da mesma forma, agora que nós estamos em 2022, vivendo o autoritarismo, né? E, e o Tribunal Permanente dos Povos recebe vários requerimentos. Nesse caso, o requerimento foi realizado por várias organizações, 4 organizações, e pleitearam que fosse realizado esse julgamento. O Tribunal Permanente dos Povos é muito rígido nas suas escolhas, tanto que ao longo desse tempo todo só realizou 50 julgamentos, esse é o último, né, o 50º julgamento realizado pelo TPP, e foi justamente em razão das grandes violações cometidas pelo Jair Bolsonaro, atual presidente brasileiro. E ele tem tido muita repercussão, o julgamento, desde quando começou, desde quando foi aceito inicialmente pelo Tribunal Permanente dos Povos aceitar para a demanda para a sua realização. Depois, com as audiências que foram realizadas, foram 2 dias inteiros aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, e, e agora já com a sentença que foi proclamada também na mesma faculdade. O corpo de jurados, que são pessoas de vários pontos do Brasil, pessoas renomadas e comprometidas com as questões de direitos humanos, chegaram à conclusão que, efetivamente, os atos praticados pelo Jair Bolsonaro durante a pandemia caracterizam, sim, crimes contra a humanidade. Eu queria fazer um pequeno parênteses, se vocês me permitirem, que eu acho que o tribunal declarou, né, dentre outros crimes, além daquele específico referente à Covid-19, o tribunal inovou, porque isso não era nenhum pedido específico das partes, né? As partes que eu quero dizer que são as organizações que fizeram essa demanda. E o tribunal declarou que um dos crimes consiste em incitar permanentemente a violência e estimular pública e continuamente a discriminação desumana de boa parte do povo brasileiro, o que constitui uma ameaça para esses grupos e resulta em uma redução do seu espaço social, configurando uma grave violação de direitos humanos. Porque eu quero registrar também esse aspecto que muitas vezes não está sendo visto com essa atenção, porque todo mundo está falando especificamente do crime contra a humanidade. Por quê? E aí eu
primeiro quero hipotecar minha solidariedade a Kirchner, né? A Cristina Kirchner, que recentemente sofreu um atentado que a gente sabe vem desse clima de ódio. E acho que o tribunal foi muito feliz em apontar, mostrando, inclusive no texto da sentença, que isso se repete aqui no Brasil, né? O julgamento era do caso brasileiro, com o discurso de ódio do presidente Bolsonaro, e esse discurso de ódio também que leva a essa situação que aconteceu agora na Argentina recentemente. São esses elementos fascistas levam a esse tipo de comportamento, né? Então acho que a gente viu isso na Bolívia recentemente também, vocês devem estar lembrados, não faz tanto tempo assim, esse clima de ódio reverberando na sociedade. Eu penso que esse episódio recente aqui da Argentina, e hipotecamos nossa solidariedade a Cristina Kirchner, a todo o povo argentino, aos seus familiares, por esse fato tão violento que aconteceu, e mostrar que isso é um fato que a gente precisa se preocupar mesmo. Esse incitamento permanente à violência configura grave violação de direitos humanos. E é isso que também a sentença fez questão de anotar, que são dois aspectos relevantes aqui no Brasil. O aspecto referente à política, vamos dizer assim, de Bolsonaro em relação à pandemia Covid, que levou a milhares e milhares de mortes, como nós sabemos, e o incitamento à violência. São dois aspectos que foram salientados. Agora, eu queria trazer para o nosso debate uma questão que me chamou a atenção. A senhora fez uma retomada da história do Tribunal dos Povos, muito bem colocada, inclusive, de como surge, depois o processo que englobou o Brasil também nesse julgamento das ditaduras na América Latina, lá nos anos atrás, nos anos 80. E, na verdade, eu queria trazer à luz uma informação que repercutiu, que é a primeira vez que o Tribunal dos Povos julga uma pessoa, nominalmente, né? Que é Jair Bolsonaro, que, como você disse, foi condenado também por esse tribunal de opinião pela incitação ao ódio. Então, eu queria que a senhora pudesse comentar essa especificidade desse processo de ser em nome de uma pessoa, no caso de Jair Bolsonaro, que foi condenado. E realmente isso aconteceu, porque se você olha a trajetória do Tribunal Permanente dos Povos, não é um indivíduo que é julgado. Normalmente é uma política, uma ação geral do Estado. Mas nesse caso específico foi contra o Bolsonaro, inclusive porque hoje nós temos mecanismos internacionais que permitem a condenação individual, especificamente no âmbito da ONU, das Organizações das Nações Unidas, é o que a gente chama de TPI, que é um Tribunal Penal Internacional, onde nesse tribunal o julgamento se dá pelos indivíduos, que é alguma coisa relativamente nova, né? E nesse caso específico, era possível realmente ver que a conduta do presidente Bolsonaro foi o determinante para essa política. Não foi algo. Claro que existem outros responsáveis, certamente existem, mas o determinante, o autor principal, foi o desejo, o pensamento, a política que ele quis implementar. Tanto que, embora a gente tenha assim, alguns ministérios, ele criou um tribunal, não, como fala, uma assessoria paralela, como tem até um nome que eles deram, que agora me fugiu, que foi justamente para tratar e ele determinar nesse espaço como deveria ter sido feito, que foram as determinações exclusivas a partir dele como topo, né, do Estado brasileiro, né? Não é só por ser presidente. O fato de ser presidente é evidente, claro. Mas, assim, é um presidente que fez as determinações. E você poderia ter um presidente que não tivesse feito as determinações, poderia ter sido um ministério ou outro, mas não, nesse caso,
ele diretamente escolheu a política, ele determinou a política, propagandeou essa política, como todos nós pudemos ver. As organizações que ingressaram com esse pedido lá no TPP, lá no Tribunal Permanente dos Povos, tiveram assim, um trabalho muito minucioso de mostrar todas essas ações do Bolsonaro. Claro que nós todos vimos várias, né? Por exemplo, aquela da cloroquina, todo mundo viu, várias outras, né? O desdém, ele imitando, é uma coisa tão desrespeitosa que você não consegue imaginar como é possível o presidente da República desdenhar da dor dos cidadãos, que é do seu povo, é uma coisa tão violenta, tão grotesca, que é difícil aceitar, mas ele imitando uma pessoa com falta de ar, que estava com Covid, sabe? É uma coisa muito brutal. E eles fizeram assim uma linha de várias condutas. Uma linha de toda a política reverberada, seja na palavra, seja na propagandeação, seja nas normas que ele editou. Isso foi uma sucessão, inclusive tem um trabalho que lhe foi apresentado, que constou dos documentos, que é justamente assim, todas as medidas do âmbito do executivo que foram realizadas. Então, o tribunal assim, recebeu um farto material da Comissão Arns, né, que é uma das organizações que fez o pleito, a da PIB, a Coalizão Negra por Direitos e a Internacional de Serviços Públicos. Essa última, a Internacional de Serviços Públicos, mostrou, assim, foi bem impactante na audiência, as consequências destas políticas em relação ao pessoal da saúde. Eu mesmo, assim, mesmo sendo brasileira, tendo vivido isso, eu não tinha, assim, então, acho que a exata dimensão de tão grave que foi em relação ao pessoal da área da saúde. Eu fiquei realmente muito impactada. Então, essas quatro entidades estavam presentes pelos advogados, né? Maurício Terena, que é da PIB, Sheila Carvalho e Heloísa Machado, apresentaram um trabalho muito minucioso com todos esses atos, com todas essas características, enfim. E não tinha nem outra alternativa senão a condenação. Relato apresentado e aí preparado muito bem pela uma das organizações que ajudou na divulgação e no processo de julgamento, né, lá em maio, quando começou aqui no Brasil, simultaneamente com Roma, na Itália, da Internacional de Serviços Públicos, trouxe exatamente o retrato do que foi conviver a pandemia aqui no Brasil, inclusive dando conta de que se medidas fossem tomadas pelo chefe do executivo, milhares de mortes poderiam ter sido evitadas. E a senhora trouxe aí os exemplos da falta de humanidade, que era imitar alguém com falta de ar, sem oxigênio para sobreviver. Tudo isso foi relatado. Agora, eu queria que a senhora trouxesse para a gente como é que fica agora a pressão internacional. Isso pode ser remetido, por exemplo, a outros tribunais penais no que diz respeito às organizações internacionais de direitos humanos fora do Brasil? Certamente, certamente. Inclusive, uma das recomendações do tribunal é que a demanda fosse levada especificamente ao Tribunal Penal Internacional, que receberá a cópia dessa decisão, demonstrando a preocupação internacional sobre tudo que está acontecendo no Brasil em razão da conduta de Bolsonaro. Evidentemente que isso tem um peso, né? Como sempre teve, as sentenças do Tribunal Penal, desculpa, eu falei penal, Tribunal Permanente dos Povos, ele, por sua história, por toda a sua atuação muito rígida, dentro dos parâmetros que já existem, tem um peso internacional, é uma organização reconhecida, né? E certamente a sentença será levada, e já foi dito, inclusive, após a sua proclamação, lá na Faculdade de Direito, as partes tiveram
a possibilidade de se manifestar, os advogados, e falaram que iriam levar todas essas demandas. Inclusive, já foi até noticiado que existe já, na fase inicial, um pedido referente à questão de crime de genocídio, né? E acho que é uma contribuição. De certa forma, a gente precisa ter clareza que quando há uma violação de direitos humanos desta grandeza, porque violações de direitos humanos, nós sabemos que existem com muita frequência, a gente vê no nosso dia a dia, né? A questão é que para esses tribunais são aqueles casos mais graves, são aqueles crimes mais perversos, considerados assim. Por isso que estão numa lei que foi construída, toda a regulamentação do Tribunal Penal Internacional, construída com um longo tempo de discussão, de preparação, de participação de vários estados, desde o seu estatuto ao regulamento, enfim. E são aqueles que a sociedade internacional entende que são as mais graves. Então, quando nós dizemos que o presidente cometeu um crime contra a humanidade, nós estamos dizendo que a conduta é de tal gravidade que extrapola todas as barreiras, todos os territórios, que atinge uma população mundial. Não é um brasileiro que sofreu, não são as mais de 700 mil mortes, são elas e são toda a humanidade, somos todos nós, são todas as pessoas do mundo, né? Porque o sentido de direitos humanos é a gente construir um mundo que seja mais digno para todas as pessoas. Esse crime no Tribunal Penal Internacional, o crime de lesa à humanidade, tem penas previstas, né? E a pena pode ser de prisão perpétua. Então, eu acho que dali você já vê o peso do ato que foi praticado pelo Bolsonaro e que poderia ser evitado. Tantas mortes poderiam ser evitadas, né? Tantas mortes, tantas famílias estariam ainda inteiras, tantas crianças não estariam órfãs. Nós perdemos as pessoas e isso não se repõe. Isso não se repõe, né? E esse episódio mostrou, essa política mostrou bem a perversão e o grau que existe de discriminação em relação à população negra e parda e em relação aos indígenas, que nesse contexto foram os mais atingidos, né? Então, e a gente já sabia, pelo que ele sempre, o Bolsonaro dizia, antes de ser eleito, sobre o que ele considerava sobre indígenas e pessoas negras e pardas, como se não fossem pessoas, como se fossem objetos. E objeto é alguma coisa que você pode trocar, você pode vender, você pode descartar. Pessoas não. E é isso que ele tenta fazer, e tentou fazer com todas as políticas realizadas em nome do que ele considerava importante. Na verdade, ele fala que ele estava fazendo uma opção pela economia, mas não se troca a gente por nada, entendeu? Não dá para você fazer essa troca. Sempre seres humanos estão na frente. Exatamente. Tem que estar, né? Exato. E para quem quiser acompanhar, foi transmitido tanto o processo do tribunal como também a sentença pelo YouTube daqui da Rede TVT. Então, YouTube/Rede TVT, pode pesquisar lá sobre o Tribunal dos Povos, você vai encontrar e pode assistir a tudo isso que a desembargadora colocou. Então, conversamos com Kenarique Bojiquian, que é desembargadora aposentada do TJSP. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada eu. A parceria foi super importante com o TVT, foi ótimo estar junto nessa construção de um mundo melhor, não é? É verdade. Com Abraço. certeza. Abraço.